lordmusicacademy.com. Se você acompanha o meu canal, provavelmente é um grande fã deste instrumento aqui, que é o piano. Mas você sabe qual é a história desse instrumento? Demorou anos para que o piano se tornasse esse belíssimo instrumento com 88 teclas, 3 pedais e a dinâmica rica. O que é dinâmica rica? Teclas sensíveis que variam de volume. O instrumento de teclas que nós dispunhamos antes do piano era o cravo, que era um instrumento bastante interessante. Só que ele não era possível fazer uma grande variação dinâmica com ele, pois as cordas são pinçadas por pontas de pena ao invés de serem percutidas com o piano. Você lembra quando eu abro o piano e você vê os martelinhos batendo nas cordas? No cravo, se você apertar uma tecla com muita força, provavelmente o som falhará. E se você apertar com pouca força, a mesma coisa vai acontecer, o que limita bastante o instrumento. Agora foi no finalzinho do século XVII que o então fabricante de cravos, famoso na época, o Bartolomeu Cristofori, que trabalhava como músico e fabricante de instrumentos para a família Medici, grande família Medici, extremamente famosa, em Florença, isso era em Florença, teve a brilhante ideia de substituir as pinças, né, as pinças do cravo, por martelos revestidos de couro, revestidos de couro de carneiro na época, tudo era couro de carneiro naquela época. E o resultado foi um instrumento com um som um pouco mais aveludado, um som não tão estridente e com uma grande variação dinâmica, o qual ele apelidou de pianoforte. Chamava-se pianoforte porque o instrumento ia do piano, que significa o volume baixo, né? Volume baixíssimo, pouca intensidade, e até o forte. Pianíssimo é isso, ó. Isso aqui, ó. Até o piano forte. Forte é... Eu não posso tocar aqui, os vizinhos, pelo amor de Deus. Posteriormente, o instrumento seria conhecido pelo seu nome abreviado, piano, que é o nome que vocês conhecem. O primeiro piano ele foi feito em 1699 e 1700. E felizmente ainda existem alguns pianos do Cristofori. Alguns pianos sobreviveram desde essa época. E eles datam aproximadamente os anos 1710. O que aparece na imagem que você está vendo agora é um desses pianos. Contudo, esses pianos ainda eram bastante precários se comparados com os pianos modernos. A coisa começou a melhorar por volta de 1800 começou a melhorar em 1783. Foi quando o inglês John Broadwood criou os pedais de surdina e de sustentação, também chamado de pedal forte. Na época, os dispositivos de surdina e sustentação eram todos acionados pelo joelho aqui. Você tinha que dar uma joelhada no instrumento e não pelo pé. Você tinha que levantar o joelho pressionando uma espécie de pedal que ficava logo abaixo do teclado aqui, né? E fazia-se exatamente o movimento contrário que faz hoje para apertar
para acionar um pedal, que é apertando. Mais para frente, em 1821, o Sebastian Erhard, ou Erhard, eu não sei falar o nome dele. Fala Sebastião. O Sebastião, ele criaria um mecanismo que permitiria que uma tecla fosse tocada repetidamente com velocidade, que é isso aqui. Certo? Bem, durante quase 100 anos, o piano disputou lugar com um cravo, mas foi só a partir dos anos de 1750 que ele começou a ficar em pé de igualdade com seu ancestral de cordas beliscadas. E por fim, no final do século XVIII e no início do século XIX, o piano passa a substituir completamente o cravo e tomar o seu lugar devidamente. Pouco depois, em 1807, surgiu o Pleyel, né? A fábrica Pleyel, fundada por Ignaz Pleyel, que foi a maior fabricante de pianos do mundo durante muitos anos. Foi a primeira empresa a fazer pianos em escala industrial e introduziu importantes elementos que seriam determinantes na consolidação do instrumento moderno. Porque antigamente você tinha que mandar um artesão fabricar. Você falava como que você queria, pé torneado, a cor, não sei o quê. Aí a Pleyel popularizou o instrumento. Foi ela que introduziu o piano vertical no mercado. Piano vertical é esse tipo de piano aqui, né? Esses que eu tenho aqui. E também foi ela que começou a usar a chapa de ferro, sabe? A harpa do piano, aquela coisa dourada, né? Uma chapa de ferro. Que ela cria um grande diferencial acústico. Antes era usada uma moldura de madeira, então os pianos desafinavam com muita facilidade. E de Chopin a Debussy, falei errado, é Debussy, todos os pianos, esses pianistas usavam o Pleyel. E a partir da metade do século XIX, que começou uma grande explosão de vendas de piano na Europa, né? Que são aquelas marcas lá, Auguste, não sei o que, Bartol e Berlin. Essas marcas surgiram nessa época, esses pianos alemães. Esse boom de vendas de piano e de surgimento de marcas, especialmente as marcas germânicas, durou até a época da Segunda Grande Guerra. Provavelmente aquele piano alemão de teclado amarelado que tem na casa da sua avó é dessa época, e que vai do final do século XIX até os anos 40. Lembrando que o teclado dos pianos mais antigos, ele é mais amarelado, assim igual esse aqui, porque ele era de marfim, né? Que é o caso do meu Bartol e Berlin. A partir da época de mais ou menos dos anos 60, os pianos começaram a ser feitos com teclas de resina plástica, como é o caso desse aqui, ele é de resina, o teclado. Muitos dizem que o teclado de marfim é mais agradável ao toque, né, mais orgânico, e que não escorrega tanto. Porém, eu particularmente, eu gosto de qualquer teclado, isso aí é frescura. Mas eu fico muito feliz que tenham parado de matar os elefantes para arrancar os dentes, que o elefante é um animal maravilhoso, enorme, e você vai matar para tirar um teclado de piano, um pouco ridículo. Bom, continuando com a nossa linha do tempo, e finalmente chegando no século XX, as grandes marcas
vieram à tona e dominaram as salas de concerto, em especial a Steinway Sons. E foi a partir desse momento que o piano passou a ser exatamente como é hoje, com 88 teclas, 3 pedais e um mecanismo muito sofisticado. Outra mudança com relação ao piano original de Cristofori é que atualmente os martelos são revestidos por feltro e não mais o couro de carneiro. Também o piano moderno ele tem 88 teclas, que é diferente do piano do Cristofori, que tinha apenas 49 teclas. O Cristofori tinha um tecladinho. Na verdade, o piano pouco mudou da segunda metade do século XIX para cá. A última grande mudança que o piano sofreu de 100 anos para cá foi o acréscimo de 3 teclas no registro agudo. Esse piano aqui, que é o meu piano de 1915, o Bartol Berry, você pode ver que ele tem teclas a menos. Aliás, eu nunca contei quantas teclas tem, eu acho que ele tem 85 teclas. Já esse aqui, ele é de 2017, então ele tem 88 teclas. Veja aqui, ó. Ele tem um si bemol, um si e um dó. Podemos concluir então que o piano moderno, como conhecemos hoje, existe há mais de 150 anos e pouco mudou de lá para cá. E os pianos mais antigos, que são os pianos do começo do século XIX para trás, né, que já são consideravelmente diferentes desses pianos atuais, e para distingui-los dos pianos modernos, muitos se referem a esses pianos como fortepianos. Esses pianos ainda são bastante usados em concertos com orquestras antigas, né? Que usam instrumentos de época. Tem orquestra que tudo, você só entra na orquestra se você tiver um instrumento de época. E eles têm uma sonoridade bastante peculiar, que combina bastante com as peças para piano de Mozart e de Haydn, Scarlatti e tal. E é isso. Eu espero que tenham gostado. E se você quer aprender piano, conheça a Lord Music Academy. Lá você vai encontrar os meus cursos de piano, vai encontrar o curso básico de piano e o intermediário, inclusive o curso de teoria, que foi o último lançamento aí que eu fiz na semana passada, um curso maravilhoso onde você vai aprender a ler partitura. Isso se você estudar. O link para esses cursos está na descrição do vídeo aqui. Só olhar aqui embaixo. E te aguardo nas aulas, hein? Tchau!